Oi, tudo bem? Eu sou a Rai, voltei com mais um vídeo. Sou professora de gramática e de redação e este vídeo é para te ajudar na hora de fazer a redação do Enem ou na sua redação do vestibular, beleza? Proposta de intervenção. O que é essa proposta de intervenção? O que quer dizer isso? O que eu preciso colocar na proposta de intervenção? Por onde eu começo, né? Quando a gente fala de proposta de intervenção. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a proposta de intervenção, ela é muito tranquila de fazer, você só precisa entender as informações que você precisa colocar, tá bom? E aí, a partir disso, você vai praticando e desenvolvendo. Mas o segredo é entender as principais informações que você precisa colocar, tá? Olha isso aqui. Quando você pega lá a sua proposta de redação, né? O Enem vai te entregar, enfim, vestibular. Lá na proposta de redação vai ter uma partezinha que eu até coloquei em laranja aí para vocês darem uma olhadinha, que fala assim, ó. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, isso é algo que está claro lá no início que você precisa fazer. E lembrando de respeitar os direitos humanos. O que isso quer dizer, respeitar os direitos humanos? É que, vamos imaginar que estamos falando de agressão, violência contra a mulher. E aí, na hora de fazer a minha proposta de intervenção, eu falo que a pessoa precisa morrer, por exemplo. Eu não estou respeitando os direitos humanos, porque isso não está de acordo com a nossa Constituição, tá bom? Todo mundo tem direito à vida, beleza? Então, isso é respeitar direitos humanos. Vamos lá. O que eu preciso entender aqui sobre a proposta de intervenção, tá? Informação importante. Dá uma olhadinha aí do lado as coisas que eu coloquei para vocês. Primeira coisa é o seguinte: a proposta de intervenção é o que você pode falar, o que você pode citar de solução para os problemas, né? Para os argumentos que você citou. Então, por isso que é importante você pensar bem nos seus argumentos, tá? Se você escolhe um argumento que depois você não tem proposta de intervenção, que é uma proposta de melhoria, uma proposta de solução, você vai ter um problema. Então, quando for pensar em argumento, lembre-se que você precisa de uma proposta de solução para isso, tá bom? Uma solução para aquele problema. Então, vamos lá. Proposta de intervenção. O que eu preciso lembrar? Minha proposta de intervenção é uma solução dos argumentos, né, que eu citei no meu desenvolvimento. Isso também é importante. Não dá para você falar de um argumento X e na hora de propor a solução deste argumento, a sua solução é uma solução que não tenha nada a ver, é uma solução de outra coisa. Isso não pode acontecer. Se você está no seu texto falando desta situação específica aqui, o X, vamos imaginar, a sua solução precisa ser a respeito deste argumento, tá? Então, isso é importante vocês lembrarem. Proposta de intervenção, uma solução, uma melhoria para o que você está desenvolvendo no seu texto, tá? Isso é primordial. Então, como eu posso melhorar esse problema? Como eu posso solucionar este problema? A resposta da sua pergunta é o que você vai propor, tá bom? Beleza, entendi o que é proposta de intervenção. O que eu preciso fazer agora? Informações que você precisa colocar na sua proposta de intervenção? Você precisa colocar o que vai ser feito, tá? Então, o que você vai fazer, qual é a sua proposta, quem é responsável por fazer isso? Quem precisa fazer isso? É a sociedade? São os pais? São os prefeitos? Nossa, gente, tá chovendo, vocês estão vendo? São os prefeitos? São os deputados? Então, quem é responsável por fazer isso? Ok? Então, pensem aí. Quem? Outra coisa importante, se você tá falando o que precisa ser feito, quem tem a responsabilidade de fazer, você precisa falar como isso vai ser feito, ok? Falei o que vai ser feito, falei quem vai fazer, preciso falar como isso vai ser feito. E depois,
qual a finalidade, o objetivo. Então, se eles fizerem o que eu estou propondo, vai acontecer o quê? O que vai mudar? Qual que é a finalidade, qual que é o objetivo de fazer isso que eu estou propondo, ok? Então, pensem nisso aí, beleza? Uma dica importante para você, isso o Enem ele também vai cobrar, tá? Lembra que eu falei, eu coloquei aí as 3 perguntinhas, o que vai ser feito, quem e como? O Enem ele quer que você detalhe pelo menos uma dessas informações. O que é detalhar? É especificar, tá? Então é ir mais a fundo, é entrar em detalhes mesmo de, eu escolhi detalhar como vai ser feito. Então eu cito a maneira como vai ser feita e eu vou detalhando essa informação. Então o Enem ele pede que você detalhe pelo menos um, tá bom? Então vai escolher e vai detalhar, beleza? Vamos lá. Olha o exemplo que eu coloquei aí pra você e eu acho que esse exemplo é o que vai fazer você entender claramente sobre a proposta de intervenção. Proposta de intervenção precisa ter essas informações que eu disse. Agora, dá uma olhadinha, eu coloquei em destaque aí pra vocês. Outra coisa. Professora, a gente tem 30 linhas, como que eu vou fazer um texto com uma conclusão deste tamanho? Gente, as letras são bem pequenininhas, tá? Então, por isso que cabe tudo. Então, se você tem uma letra muito grande, isso vai ser uma dificuldade para você. Então, é bom você já ir pensando em como vai fazer para sua letra dar uma diminuída, beleza? Prestem atenção, eu vou ler aqui porque a idade chegou, a pessoa já tá cega. Então, prestem atenção no que eu fui detalhando e colocando em cores diferentes para vocês. Olha aqui em laranja para vocês visualizarem comigo e entenderem exatamente a divisão que eu citei anteriormente, tá bom? Então aqui, ó, cabe ao Poder Executivo Federal, mais especificamente o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, quando essa parte aqui que eu coloquei em laranja, ele tá falando quem é responsável por fazer a minha proposta. Então, quem deve fazer a minha proposta? Então, ele falou. Então, o Poder Executivo, e aí ele vai especificar um pouquinho, né? Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, ok? Então, já respondeu uma das perguntas que é quem. Depois, o que precisa ser feito? O que eles têm que fazer? Olha lá, que eu também pus em destaque. Ampliar o acesso aos cartórios de registro civil, tá? Então, essa proposta de intervenção foi o de 2021, que estava falando sobre a invisibilidade e o registro civil, tá bom? Só para deixar claro aí para vocês. Então, o que precisa ser feito? Ampliar o acesso aos cartórios, ok? Então, eu já respondi quem precisa fazer, já respondi o que precisa fazer e agora eu vou falar como, né? O meio que isso, a maneira como isso deve ser feita. Olha, tal ação deverá ocorrer por meio da implantação de um projeto nacional de incentivo à identidade civil. Então, até este momento, eu já falei como, né, isso vai ser feito. O meio, a maneira como isso vai ser feito. Neste caso, a pessoa que fez essa proposta, ela escolheu detalhar o meio, ela escolheu especificar, detalhar mais, colocar mais informações. E aí você vai reparar que até a parte em vermelho, ela está detalhando. E aí ela continua. O qual irá articular, junto aos gestores dos municípios brasileiros, campanhas divulgadas pela mídia socialmente engajada, que expliquem sobre a importância do registro oficial para a garantia da cidadania, além de instruções para realizar o processo. Então, o que ela está falando aqui, né, a pessoa? Ela está falando o seguinte, além de fazerem, né, através desse meio que eu citei, as mídias, os meios de comunicação, eles vão detalhar, eles vão explicar para as pessoas, porque aí mais pessoas vão entender a importância disso, mais pessoas vão saber como vão fazer. Então perceba que toda essa parte aqui em vermelho, que eu deixei aí do ladinho para vocês verem, ela está sendo detalhada. Então a gente já tem quem
é responsável, a gente já tem o que precisa ser feito, a gente já tem como vai ser feito e a gente já tem o detalhamento. Então, detalhadamente, o meio que é a maneira, né, o modo que aquilo vai acontecer, tá? E aí, para finalizar, coloca assim: a fim de mitigar as desigualdades geradas pela falta dessa documentação. Então, além de eu colocar na minha proposta o que precisa ser feito, quem vai fazer, como, detalhar, eu coloco a finalidade, o objetivo dessa minha proposta. Então, dentro da minha conclusão, a minha proposta de intervenção precisa ter todas essas informações, ok? Proposta de intervenção, ela começa desde a primeira frase em laranja, que eu deixei ali em destaque para vocês, até a última frase, que também eu deixei em laranja para você conseguir visualizar tudo. Se você consegue colocar todas essas informações, você conseguiu fazer uma proposta de intervenção completa, coerente com o tema, e aí você não vai ter mais dificuldade com a sua proposta de intervenção, tá bom? Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal, dá like, comenta, manda aí para as pessoas que você sabe que tem dificuldade em desenvolver a proposta, para que consiga fazer e consiga alcançar os pontos que está faltando, ok? Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo e bom estudo!